Meu nome é Ellen Megaretes e eu ajudo pessoas acima de 45 endividadas a organizarem a sua vida financeira e fazerem o dinheiro sobrar. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a primeira chave, que é sobre você, descobrindo os sabotadores invisíveis do sucesso no comando das suas finanças. Então, nós vamos falar sobre esse pilar tão importante que é você. Então, seja muito bem-vindo. Exatamente sobre o que, né, quando eu trago esse primeiro pilar, que é você como agente da sua vida financeira, o que isso interfere no comando das suas finanças? Tudo, né, gente? Eu costumo dizer que nós funcionamos a nossa vida como um sistema. E assim como o corpo humano, né, se você pega o sistema endócrino, digestivo, uma doença, quando ela é instalada, via de regra, todo um sistema está comprometido, quiçá o corpo inteiro, né? Porque os órgãos vitais, todos eles funcionam eles são sincronizados ali, né? Então, se um está com problema, provavelmente o outro também estará com problema. Assim é a nossa vida financeira. Então, nós temos dois pilares essenciais, que é o pilar do dinheiro que chega, do dinheiro efetivamente como recurso, né, a entradas e saídas, e o pilar comportamental. Os dois pilares se complementam e você está ali no centro disso, né? Você é que coordena esse dinheiro que entra, que sai, e através dos seus comportamentos, sentimentos, pensamentos. Então, é o seu comportamento, né? Na verdade, tudo é comportamento, mas a forma como você pensa sobre o dinheiro, como você sente, como você expressa isso no mundo, é que faz com que esse fluxo esteja em equilíbrio ou não. E quando a gente está falando de sobrar dinheiro, é essencial para que a gente possa ter liberdade de escolha. Você imagina, se 100% do que entra é o que você compromete, você gasta com as despesas do dia a dia, você imagina no caso de um imprevisto, de uma despesa que bate a sua porta que não estava planejada. Como que fica esse equilíbrio, né? Então, sobre isso que nós vamos falar sobre hoje. E eu gostaria, então, de reforçar a importância de você nesse processo, porque muitas vezes a gente vai buscar, né? Por que a minha vida entra ano, sai ano, está do mesmo jeito, eu não consigo fazer o dinheiro sobrar, eu estou sempre devendo, o dinheiro não dá, eu entro no cheque especial, no cartão de crédito, o que está acontecendo? Será que o problema, essa é uma questão muito importante, será que o problema é nas finanças? Ou o problema está em alguma área da sua vida que está faltando atenção? Se a gente dividir a sua vida em 4 áreas, né? A área pessoal, a profissional, os seus relacionamentos, a forma como você lida com as pessoas que estão do seu lado, né? O seu ciclo social, como que anda esse equilíbrio entre esses pilares? Muitas vezes é um desses pilares que está faltando a sua atenção. Se você chegou na maturidade, por exemplo, e você tem, sei lá, 25 anos que você está fazendo o que você faz profissionalmente, né? E aquilo não está te preenchendo mais, acha que já deu. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue imaginar você fazendo outra coisa, porque você depende desse dinheiro para pagar suas contas fixas. E aí você fica como se fosse uma corrida dos ratos, né? Você não consegue mudar a sua atividade profissional porque você precisa daquele dinheiro, e ao mesmo tempo aquele dinheiro que chega, ele é um dinheiro que vem de uma certa forma sofrido. O que você faz não te preenche mais. Já não traz significado. Você não sabe sair disso, porque você tem 100% do que você ganha está comprometido. Como que você resolve isso? E aí, muitas vezes, para preencher esse espaço que existe, né, de propósito, quer dizer, o seu propósito não está sendo realizado, porque principalmente depois de 40 anos, a gente começa a questionar muito isso, né? O que eu faço tem sentido, o que eu faço preenche a minha alma, traz felicidade, etc. e tal. Então, esse vazio que fica, muitas vezes você leva ele para um consumo. Aí você começa a consumir coisas sem controle. E como a sua vida está toda comprometida, você usa muitas vezes o crédito, né? Aí você tem o cartão de crédito, o cheque especial, e aí você não consegue sair disso, né? Aí você vai, muitas vezes, tem pessoas que são mais consumistas, tem pessoas que
para preencher esse espaço, começa a fazer tudo para outras pessoas, né? Muitas vezes faz tudo que os filhos querem, ou muitas vezes que os pais querem, você fica ali no meio, né? Essa geração, inclusive da maturidade, muitas vezes ela está meio no, como se fosse um sanduíche ali. Ela fica responsável pelos filhos, fica responsável pelos pais, e você? Onde que fica essa história? Então, esse é o primeiro convite que eu quero te fazer. Como que você está hoje no centro da sua vida, em todas as áreas? Seu pilar espiritual, pessoal, familiar, profissional. Você tem dado atenção a todas essas áreas? Será que é porque em algum desses pilares está faltando um pouco mais de atenção, mais de expressão, de comunicação? E aí você está levando isso para a sua vida financeira? É uma reflexão que eu gostaria de trazer. Então, esses 3 pilares para que a vida financeira da gente esteja organizada, que é o pilar do dinheiro que entra, ou seja, o dinheiro que chega ele é suficiente, a forma como ele está chegando te satisfaz, ou seja, a sua profissão, a sua atividade profissional, ela te preenche. O pilar do dinheiro que sai, quer dizer, como estão estruturados os seus gastos? Eles estão equilibrados, né? O que eles refletem, o que eles falam de você? Porque as nossas despesas comunicam muito do que somos, né? Do que queremos, do que está faltando para a gente. Né? Muitas vezes você está enchendo a sua vida de coisa porque está faltando outras coisas. E você, né? O seu comportamento, o pensamento, o sentimento, esses 3 pilares, eles precisam de estar em equilíbrio para que a gente verdadeiramente tenha o comando das nossas finanças. Ok? E eu que gostaria de destacar aqui sobre a questão da maturidade. Existe um questionamento muito grande se a maturidade dá tempo ainda de cuidar do dinheiro. Quer dizer, será que eu não estou velha demais para mudar a forma como eu fiz as coisas até aqui? E eu quero te dizer que a maturidade é o melhor momento para você fazer isso, porque você tem o tempo a seu favor, você tem a experiência, é meio contraintuitivo às vezes, mas, na verdade, você tem uma série de coisas que você sabe que não funciona mais. Talvez você esteja, agora que você está vendo esse conteúdo, sendo convidado a pensar sobre isso. Talvez você não esteja colocando isso de uma forma tão evidente, mas você sabe. Você já teve várias experiências de coisas que deu certo, de coisas que não deram certo, e aí essas experiências te dão uma bagagem muito grande, a sua caixa de rascunho é bem, bem grande aí, para você fazer escolhas melhores. E aí, muitas vezes aquele tempo que você perdeu, de certa forma, porque você não geriu adequadamente o seu dinheiro, você vai recuperá-lo agora, com essa experiência. Então, você consegue acelerar o processo. Se você, de fato, se colocar em primeiro lugar. Porque se você chegou na maturidade e com as finanças desorganizadas, eu assumo que você provavelmente viveu num piloto automático. Talvez num piloto automático de não colocar as finanças com a devida importância. Quer dizer, você simplesmente foi trabalhando, pagando conta, e aí casa, vai ter filhos, ele vai cuidar dos filhos. Você não separou um tempo para poder falar, esse é o fruto do meu trabalho, eu preciso de colocar uma ordem, de colocar uma prioridade, eu preciso de colocar tempo para cuidar, de avaliar o que está por trás, né? Muitas vezes você foi vivendo um piloto automático ali. Talvez você tenha assumido que você não tenha a capacidade suficiente para cuidar do seu dinheiro, seja porque você é mulher e aí você entende que o homem faz isso melhor, seja porque você está numa profissão, por exemplo, você é uma servidora pública, um médico e não lida matemática, não é com você. Então você vai tendo esse monte de crenças que vai reforçando esse piloto automático. Então, a primeira chave que eu gostaria que você pegasse essa chave para abrir a porta, né, do comando das finanças e, como consequência, fazer o dinheiro sobrar, né, isso é uma consequência de algo maior, que é comandar a sua vida financeira, é dar a importância a você. Você se colocar no centro, assumir realmente que você tem capacidade para isso. Porque o primeiro, você faz o dinheiro chegar na sua vida. Isso é o mais difícil. Na verdade, não sei se já te falaram isso, mas você materializa dinheiro.
Na medida que o dinheiro chega na sua vida, você materializou através do que você entrega para o mundo. É uma materialização. E isso é o mais difícil de fazer. Não, o dinheiro que chegar, você dar o destino, falar para ele aonde ele vai, esse é a primeira chave para você fazer com que as coisas entrem em equilíbrio, saia do caos e vá para o equilíbrio. Porque se você está devendo, está usando cartão de crédito, cheque especial, todo mês aquele aperto, o dinheiro não dá, nunca sobra, você entra ano e sai ano, e falar em entrar ano e sai ano, nós estamos no último trimestre, entrando no último trimestre do ano. Qualquer mudança que você faça agora vai refletir para o novo ano que se inicia daqui a 3 meses, né? Que nós estamos praticamente na última semana do ano. Então, você quer fechar o ano da mesma forma? Você quer terminar esse ano da mesma forma que você terminou o ano passado? Se você termina do mesmo modo, significa que você vai começar o outro ano também da mesma forma. Para você começar bem um novo ano, você tem que terminar bem esse ano, fazendo alguma coisa diferente, para que os resultados sejam refletidos. Então, começa a usar essa primeira chave, que é se colocar no centro disso. Você é o agente, você é o agente de transformação. Tudo começa e termina em você, né? Nos próximos episódios, nós vamos falar muito sobre a base de uma vida financeira organizada, sobre a corrida dos ratos, sobre determinadas escolhas que a gente faz, sobre alfabetização financeira, mas tudo isso se inicia com você. Então, esse é a primeira chave para você começar a adotar um novo tipo de comportamento. Falar, olha, eu sou responsável. É a autorresponsabilidade pelo que ocorre na sua vida. Por mais que você não tenha adquirido educação financeira em casa, na escola, no trabalho, mas tudo começa por você. Mudar isso começa por você. Se você assume, e aí a gente começa a entrar nos sabotadores. Quais são os sabotadores invisíveis, né, entre aspas, que te impedem de ter uma vida financeira organizada e, por consequência, fazer o dinheiro sobrar? Porque só quando você faz o dinheiro sobrar que você consegue realizar sonhos, investir, viajar, desfrutar do que existe de melhor para você. Se você não faz ele sobrar e não diz para ele onde ele vai, você é escravo. É um tipo de escravidão, né? Então, quais são os sabotadores aparentemente invisíveis, que a gente quer torná-los visíveis agora, que te impedem de mudar essa situação? Tem tudo a ver com comportamento. Todos os sabotadores são comportamentais. Eu, inclusive, no final desse vídeo, vou deixar uma lista para vocês. Eu fortemente recomendo que você olhe para essa lista e anote num pedaço de papel, num caderno, exatamente quais os sabotadores que você enxerga que estão, no seu caso, né, que cada um tem um grupo de sabotadores aí principais, que estão te impedindo. Né? É uma lista com mais de 23 sabotadores, mas eu queria falar de alguns principais aqui. Então, o primeiro sabotador seria aquela postura de vítima. E quando a gente fala dessa postura de vítima, fica parecendo que a gente está sofrendo. Não é assim. Muitas vezes você pode ser uma pessoa super dinâmica, super forte na sua vida, que faz as coisas acontecerem, mas em alguma medida você assume essa postura de vítima. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você seja uma médica, super referência no que você faz, de sucesso, independente, tem a sua renda, é uma mãe de família, ajuda os pais, organiza o seu lar, quer dizer, uma pessoa que tem uma super presença. Mas quando o assunto são as suas finanças, você fala, meu negócio é atender paciente. Quando fala de dinheiro, eu não gosto de colocar no papel, eu não gosto de fazer conta. E aí eu pergunto, mas como que você lida com as suas finanças? Você vai pagando? Quando que entra? Eu nem sei direito quanto que entra, é variável, tem mês que é tanto, tem mês que é... Tá, mas e assim, você possui reserva financeira? E se, por exemplo, se você é uma profissional que depende 70% da sua renda, da sua força de trabalho, o que aconteceria com você se mês que vem você sofrer um acidente e ficar afastada? Ou o que aconteceria se chegar uma pandemia? Nós vimos isso na pandemia. Quanto que foi revelado da desorganização das pessoas? Será que essa desorganização
foi algo que foi por causa da pandemia, ou porque as pessoas, uma grande maioria, tá, gente? Uma grande maioria, tudo aqui eu estou trazendo num contexto amplo, ou porque já existia uma forma de lidar com as finanças em que você trabalhava muito ali, né? O que eu ganho, eu gasto, ou sobra pouco, eu tenho uma reserva, mas é uma reserva de 1 mês, 2 meses ali. Aí vem uma pandemia, isso desorganiza muito. E aí essa postura de vítima que eu estou falando é essa, olha, eu não dou conta. Você imagina uma médica, o quanto não tem que estudar, extremamente capaz, conteúdos assim que, nossa senhora, não é capaz de falar, olha, eu vou gastar tanto, vai sair tanto, vou ter uma margem aqui para eu fazer o que eu quero, eu vou fazer essa reserva de segurança. Claro que é capaz, né? Lógico que é capaz, é muito capaz. Não tem a ver com profissão. Às vezes eu costumo dizer que um psicólogo tem mais condições de lidar com as finanças do que, às vezes, um economista, porque dinheiro tem muito a ver de comportamento. Uma pessoa que tenha uma autoconsciência muito grande, é bem provável que ela faça isso, às vezes, de uma forma mais equilibrada. Então, um grande sabotador é a postura de vítima. O segundo sabotador é a postura de deixa a vida me levar. Não quero nem olhar para isso, porque se eu olhar, eu tenho medo de não dar conta. Né? Aí eu empurro, não, depois eu vou fazer. Aí eu começo a procrastinar. Tá tudo certo, eu entrei ali no cheque especial, no cartão de crédito e vai. Esse é um grande sabotador. Você já está na maturidade, tem mais de 40, 50, 60, você está fazendo isso, como que está o planejamento da sua aposentadoria, se você tem 50 anos? Está adequado? O tempo que você tem é suficiente para formar a reserva, ou você vai querer trabalhar até os seus 80 anos? Eu vou querer, por exemplo, trabalhar, mas eu ter que trabalhar e querer trabalhar são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter que, aos 70 anos, estar trabalhando para poder pagar as contas, querendo parar ou não. Outra coisa é você falar, não, vou trabalhar porque eu gosto. Adoro me expressar no mundo, são coisas diferentes. Né? O terceiro sabotador, e muito importante, são os remendos. Esse é gigante. 75% da sociedade brasileira hoje está endividada por causa dos remendos. Como a gente não para organizar o dinheiro, colocar no papel, só o fato de colocar ali no papel, olha, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, assumir isso e falar, não, eu vou estruturar a minha vida e eu quero ganhar mais. Quer dizer, eu quero criar mecanismo para trazer mais dinheiro para a minha vida, mas antes disso eu preciso de colocar o que está acontecendo, para onde que meu dinheiro está indo. Só que ao invés de fazer isso, o que acontece? A gente vai gastando, vai usando o cartão de crédito, né? A sociedade vai usando o crédito, porque ele é muito fácil, né? O sistema financeiro é um polvo ali, né? Ele vai te oferecendo, né? Já te dá um cartão black, já coloca lá um limite lá na sua conta, você vai se sentindo a pessoa mais importante do mundo e vai usando como se aquilo ali fosse parte da vida. E aí o que acontece? O dinheiro, se você... Inclusive tem um vídeo no meu canal, vou pedir a minha equipe para deixar um link na descrição, que fala sobre o cheque especial. Se você entrar R$500 por mês, todo mês, além da sua renda, independente da sua renda, o que isso vira no final do ano? Em termos financeiros, né? R$500 todo mês ali. Se você ganha, por exemplo, 8 mil e passa a gastar 8.500, esses 500 todo mês você tem que entrar no cheque especial. O que esses 500 vira ao longo de 12 meses? Imagine ao longo de uma vida. E aí o que acontece? Vai formando um passivo, né? Uma reserva de dívida ali, e aí você vai lá e pega um empréstimo consignado, parcelinha pequenininha, e aí encaixa aquilo ali, tudo bem, faz lá em 60, 70 vezes, você nem está preocupado quantas vezes, mas você bota aquela parcelinha ali e vai pagando. E aí entra mais um, aí não deu, obviamente, se os R$500 está passando ali, daqui a pouco você vai precisar de mais, entra mais uma parcelinha. Quando você vê, as parcelinhas já viraram R$2.000, R$3.000 da sua renda, além só de juros. Você paga a dívida 2, 3 vezes. Então, isso é remendo. Não faça um empréstimo para poder resolver problema de orçamento.
Isso é um grande sabotador. É você buscar remendar sua vida financeira através de ações paliativas que te tornam ainda mais escravo, como um empréstimo consignado. E você perde vida. Uma coisa é você fazer isso quando você tem 20 anos, outra coisa é você fazer isso quando você tem 50 anos. Provavelmente eu tenho 50 anos, mais tempo vivido do que a viver. E aí? Nós vamos continuar perdendo tempo, perdendo vida, perdendo qualidade de vida por remendos? Então, esse é um momento de reflexão. É você que muda isso. A primeira chave é você. Não interessa o que você fez até agora, como você fez, mas a partir de agora você pode fazer diferente, você pode fazer muito diferente. Um outro sabotador é a resistência à mudança de hábito. Quem chega na maturidade tem a maturidade do tempo, tem a experiência, mas ao mesmo tempo pode ter muita teimosia, né? De sempre fez assim e não consegue sair daquela caixa. Esse é o momento de sair da caixa. Se a forma como você lidou com as finanças até agora não deu certo, você precisa de mudar essa forma. Se continuar fazendo da mesma forma, você vai ter o mesmo resultado. E agora é o momento de mudar isso. Principalmente se você viu, você está vendo esse vídeo agora é o momento, é o melhor momento. Esse conteúdo não chegou aqui por acaso para você. Nós estamos há 3 meses, né, do ano acabar. Se você não fizer uma mudança agora, a sua vida vai continuar na verdade, da mesma forma, não, porque a vida da gente nunca continua da mesma forma. Ela tende a piorar, se não está bem. Porque tudo aquilo que a gente não dá atenção, cresce. Né? Você entra num quarto escuro, você não sabe aonde você está pisando. Como é que você faz para... A primeira coisa que você faz é ligar a luz. E para ligar a luz, na nossa vida, principalmente se a gente fez algumas coisas que a gente sabe que não estava certo, ou não sabe intuitivamente que essa forma de viver no piloto automático não está correta, não é a melhor, né? Não traz aquela qualidade de vida que você poderia, porque para ter qualidade de vida, para poder de escolha, liberdade, é importante que a vida financeira esteja organizada, é um pilar, é uma pedra angular, né? É base. Não adianta a gente negligenciar. O dinheiro está em tudo, a gente acorda. Eu falo que acho que só para respirar que a gente não paga. Mas até para beber água a gente paga, a gente precisa de dinheiro. Então, o tempo todo isso permeia a nossa vida. E o dinheiro é ferramenta, não pode ser um problema, não pode doer, né? Ele tem que entrar na sua vida e ele tem que estar a seu serviço. Tá? Ele tem que servir você. E para que ele sirva você, você precisa de estar no comando, dizendo para ele assim, assado, e não sendo tragada e levada pela vida. E eu sei porque eu já vivi assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos de idade. Obviamente, eu não comecei a trabalhar porque eu queria, né? Eu precisava, né? Meus pais separaram na época. A minha mãe era uma professora, é aposentada hoje. Meu pai já faleceu. E a minha mãe começou a trabalhar tardiamente e o dinheiro dela era suficiente só para bancar ali as despesas de casa. E éramos 4 filhas, né? E as minhas despesas pessoais, e para ajudar, eu via minha mãe sair às 5h30 da manhã e voltava 11 horas da noite. E eu comecei a trabalhar para poder pagar as minhas próprias despesas. Com 15 anos eu tive a minha carteira assinada, com 22 eu comprei meu primeiro carro, e com 26 eu já tinha 2 apartamentos, já tinha morado fora, mesmo estudando em escola pública, e com 35 eu estava quebrada. Por quê? Porque eu não aprendi educação financeira em casa, né? Os meus pais, um gastava muito, o outro não gastava nada, eram muitas crenças limitantes, o dinheiro era a raiz de todo mal. Eu olhava para minha mãe, as crenças que eu tinha era que dinheiro era sofrido, que para trabalhar eu tinha que trabalhar muito, e quando ele chegava, ele ia embora fácil. Foram as crenças que eu fui, porque crenças são filtros, e são formadas desde pequenininho.
A gente vai criando esses filtros. E eu nunca tinha dado atenção a isso. E eu fui empreender, comecei a misturar o meu dinheiro com o da empresa, não sabia como fazer, e trabalhava mais de 14 horas por dia, tinha uma renda excelente, mas gastava tudo, misturava o dinheiro da empresa com o meu dinheiro, ia gastando, faltava, entrava no cheque especial, entrava no cartão de crédito, ia fazendo, e de repente, quando eu vi, eu estava perdendo todo o patrimônio ali. E foram muitos anos de juros bancários, até que eu falei, né? Quando a saúde física começou a doer, eu parei, fui aprender educação financeira, fui entender aquilo ali, mas foram muitos anos de sofrimento, e na época não se falava disso como se fala agora. Hoje a gente tem mais acesso à informação, né? E a minha história provavelmente não é diferente da história da grande maioria dos brasileiros, onde realmente a gente não aprendeu, assim como os meus pais também não aprenderam. Não adianta eu ficar aqui culpando os meus pais, até porque eles também não aprenderam. Então, em algum momento, a gente tem que entrar no palco e fazer essa mudança, até para que a gente possa passar isso para os nossos filhos, para quem está do nosso lado, né? Porque existe uma grande chance dos seus filhos reproduzirem os seus comportamentos. Se você está sempre apertado, está sempre reclamando, o dinheiro está sempre faltando, né? Sempre precisando ali de pagar juros, provavelmente seus filhos vão repetir esse comportamento, porque a gente aprende por repetição, né? Então, o convite de hoje é a essa reflexão, que você é o agente de transformação, não é? É quem vai ser responsável por efetuar todas essas mudanças nesses sabotadores, que eles começam com comportamentos, né? Antes do comportamento, através das crenças que a gente forma, já tem formada crenças hereditárias, crenças familiares, crenças formadas com as experiências que você teve profissionais, pessoais, né? Uma coisa muito interessante de você pensar, assim, qual que a primeira memória que você tem sobre o dinheiro? Vocês conversavam em casa sobre dinheiro? Falava-se sobre dinheiro? Como que você... A imagem que você tem, por exemplo, dos seus pais, como que o dinheiro era tratado em casa? Era sofrido demais ou era muito fácil? Você gastava com muita facilidade, você não percebia o nível de esforço que era necessário. Então, você quis reproduzir aquilo ali que você aprendeu em casa, aquela desorganização. Como que essas memórias, né, que você traz? Isso tudo começa na infância. A mesma coisa são as memórias que seus filhos terão. Até agora, você pode mudar essas memórias, né? Começar a construir novas memórias para que eles também passem para os filhos deles, porque isso vai se reproduzindo, né? Então, gente, é isso. Na verdade, eu queria, então, trazer duas formas, né? Como que a gente faz, então? Qual que é o jeito errado, né, de lidar com o dinheiro, de organizar a vida financeira para que a gente entre e faça essa bagunça, né? Essa falta de comando, e muitas vezes o dinheiro nunca sobra. O jeito errado é pegar empréstimos cada vez que a coisa aperta, entrar no cheque especial cada vez que a coisa aperta, deixar para depois, falar, não, eu vou resolver isso depois, até agora funcionou, arrumar culpados, falar, não, minha vida está assim porque minha renda caiu demais, porque meu dinheiro não é suficiente, ou porque os meus pais não me ensinaram, ou porque aquela droga de trabalho que eu tenho, alguma coisa assim, quer dizer, terceirizar isso, né? Dizer que não tem capacidade, você não consegue organizar, que você tem muita dificuldade financeira, ou seja, você arrumar culpados, vamos dizer assim, né? Motivos para você não entrar no palco da sua vida. E eu entendo que às vezes isso é uma forma que alivia um pouco, né? Porque a gente às vezes se sente muito refém, né? O não saber, né? Eu, por exemplo, quando vivi as minhas dificuldades financeiras, eu não sabia por onde começar. Então, o não saber por onde começar nos torna um pouco fracos. Inclusive, isso traz reflexos em outras áreas da nossa vida, né? Na autoestima, na autoconfiança, na forma como a gente se posiciona em relação ao trabalho. Isso tudo começa a afetar todas as áreas, é meio sistêmico, né?
Mas esse posicionamento, ele ao mesmo tempo não contribui para que você entre no palco e construa uma nova forma de lidar com isso tudo, né? Para você criar uma nova forma de lidar com as suas finanças, o primeiro passo é entender que tudo começa e termina com você. E o jeito certo de fazer é o que seria você saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo, como ele está indo e dizer para ele, vai por aqui. Para isso, eu queria deixar um pequeno passo para você fazer do ponto de vista estrutural, porque, na verdade, são dois grandes pilares, né? O primeiro é o dinheiro que chega e o dinheiro que sai. Nesse pilar, nós podemos dividir em dois, né? A renda que entra, a renda e o dinheiro que sai. E o outro pilar, que é o comportamental. Então, um passo para esse pilar estrutural é você coloca no papel tudo que você gasta, no caderno, não precisa de ser uma planilha, mas coloca tudo lá, tudo. Pega assim, o mês passado, o seu cartão, os boletos, coloca tudo lá. Mesmo que isso, num primeiro momento, possa parecer muito difícil, né? Porque vem aquela sensação de, será que se eu colocar isso tudo no papel eu vou dar conta? Você vai dar conta, acredita em mim que você vai dar conta. Inclusive, traz um alívio muito grande. E o segundo passo, muito importante que eu queria deixar, é você olhar, fazer um autodiagnóstico, assim, do que está acontecendo com você do ponto de vista comportamental, alguma área da sua vida está gritando, pedindo o seu olhar, seja na área profissional, o que você está fazendo já não te preenche, então só de admitir isso traz um alívio muito grande. E aí o segundo passo seria fazer um planejamento para uma mudança, que seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas você entender que isso é um fato. Então, para que a gente traga isso para a consciência, olhar para a sua vida, né, para os pilares da sua vida, pessoal, profissional, familiar, né, os seus ciclos de relacionamento e o espiritual. Olhar como que anda isso tudo. O que está faltando, né? Tem alguma área que precisa da sua atenção? E para te ajudar nisso, eu vou deixar no final desse vídeo um link com uma lista de sabotadores. Dá uma olhada nessa lista, vê quais os sabotadores. E eu também vou deixar a roda da vida. Dá uma olhada em quais desses pilares da roda da vida estão precisando da sua atenção. Esses dois passos já vão trazer uma clareza muito grande sobre o quanto você pode fazer, né, diferente a partir de agora, quando você assumir, né, entrar no palco da sua vida. Beleza?